Você já deve ter ouvido falar em guerra comercial. Mas e quando o Brasil entra no centro dessa disputa, com tarifas tão altas que praticamente fecham o mercado de um dos seus maiores parceiros? Pois é exatamente o que estamos vivendo agora. Eu sou Ana Carolina e no episódio de hoje do Entre Linhas, nós vamos explicar em detalhes o novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, anunciado em julho de 2025. Eu vou destacar alguns pontos importantes desse assunto, como por que os Estados Unidos decidiram impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, quais setores e estados serão mais afetados, como o governo brasileiro e o Congresso estão reagindo e quais podem ser os impactos práticos para a economia e o comércio internacional. Vamos começar contextualizando como chegamos até aqui. Até pouco tempo atrás, Brasil e Estados Unidos tinham um comércio relativamente equilibrado. Em 2024, o Brasil exportou mais de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importou praticamente o mesmo valor, com um pequeno déficit. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e essa relação sempre teve importância estratégica para os dois lados. É claro que já havia algumas tarifas. Desde 2018, por exemplo, o governo Trump impôs sobretaxas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, o que já estava afetando bastante o Brasil. Mas em abril de 2025, o Trump ampliou esse movimento, criando uma tarifa geral de 10% sobre todos os produtos brasileiros. Na época, nós até fizemos um programa sobre essa primeira tarifa. Se você quiser ouvir para entender melhor o contexto, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Bom, então apesar da tarifa de 10%, o comércio seguiu aquecido. Foi aí que, em julho de 2025, veio o anúncio mais drástico, uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos, com validade a partir de 1º de agosto. O argumento de Trump? Que o Brasil mantém barreiras comerciais injustas contra os produtos americanos. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. Mas os números mostram que o superávit comercial é, na verdade, dos Estados Unidos. Desde 2009, os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram. Ou seja, o problema parece menos econômico e mais político. Vamos então falar sobre quais as motivações políticas por trás desse tarifaço. Além de falar em desequilíbrio comercial, Trump incluiu na carta enviada ao presidente Lula algumas questões que têm mais a ver com essa política mesmo que a gente está falando. Criticou o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, chamando de caça às bruxas. Reclamou também da regulação brasileira sobre plataformas digitais, dizendo que prejudica a liberdade de expressão de empresas americanas, e também acusou o Brasil de ataques contra eleições livres e contra princípios democráticos. Tudo isso deixa claro que a tarifa de 50% não é só uma medida econômica. Especialistas brasileiros classificaram a medida como um certo tipo de chantagem. E um detalhe: o Brasil foi o país mais atingido nesse pacote de tarifas de Trump. Enquanto o México e a União Europeia receberam tarifas de 30%, para o Brasil foi de 50%. Um recado claro de que o objetivo era mesmo pressionar o governo Lula. Mas o que significa, na prática, uma tarifa de 50%? Na exportação, isso significa que o produto brasileiro fica 50% mais caro para o comprador americano. Em muitos casos, chega até a inviabilizar totalmente a venda. Os setores mais afetados são os bens industrializados, como petróleo, minério de ferro, aço, máquinas, aeronaves. A Embraer, por exemplo, vende jatos regionais para os Estados Unidos. A Petrobras exporta o petróleo para as refinarias americanas.
Também vai ser afetado o agronegócio, com a exportação de açúcar, café, suco de laranja, carne bovina. São os produtos que, com a tarifa mais alta, terão muita dificuldade para continuar sendo vendidos lá fora. E metais e materiais básicos, como o ferro gusa, placas de aço, ligas metálicas, além de bens de consumo tradicionais também, como calçados, têxteis, tabaco, móveis. Empresas como a Embraer, Suzano, Tupi e Samarco já vinham sentindo esses efeitos da tarifa de 10% anterior. Então, agora com 50%, a situação ficou muito mais grave. O setor de suco de laranja, que já vinha alertando que não conseguiria continuar exportando com margens tão apertadas, agora ficou ainda mais preocupado, porque o Brasil é o líder global nesse mercado, mas com a tarifa de 50%, o produto simplesmente deixa de ser competitivo. Outro impacto visível: quando essas exportações param, sobra mais produto no mercado interno. Isso pode baixar temporariamente os preços para o consumidor brasileiro, mas às custas de prejuízos enormes para os produtores e exportadores. E aí a gente também não sabe se esse preço pode acabar aumentando para que eles não tenham tantos prejuízos. Já em relação às regiões mais afetadas, quando nós olhamos para os estados, o Sudeste concentra 71% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. São Paulo é o estado que lidera essa lista, com aeronaves, suco, máquinas. Só no primeiro semestre de 2025 foram mais de 6 bilhões de dólares exportados. O Rio de Janeiro fica com a segunda posição, exportando petróleo bruto e aço, e chegou a exportar cerca de 3,2 bilhões de dólares. Depois vem Minas Gerais, com café e ferro, com mais de 2,5 bilhões de dólares, Espírito Santo, com aço, celulose e cimento, com aproximadamente 1,5 bilhão, e o Rio Grande do Sul também entra nessa lista, com tabaco, calçados e máquinas. Além disso, os principais portos afetados são Santos, Rio e Vitória, responsáveis por escoar esses produtos. Ou seja, o tarifaço afeta cadeias inteiras, desde a produção, transporte, logística e, claro, o emprego de milhares de pessoas. E como o governo brasileiro está reagindo a esse tarifaço? Assim como em abril, a resposta do governo Lula foi bastante clara: condenação pública e busca por negociação. Lula chegou a devolver simbolicamente a carta de Trump e declarou que o Brasil não seria quintal de ninguém. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro já possui uma ferramenta para reagir: a Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada também em abril de 2025. Essa lei permite que o Brasil aplique tarifas equivalentes, sem esperar a autorização da Organização Mundial de Comércio. Entre as medidas estudadas estão as tarifas de 50% sobre produtos americanos, tributação sobre remessas de lucros e dividendos de multinacionais dos Estados Unidos e a suspensão de patentes e royalties. Mas até agora, o governo optou por priorizar o diálogo. Houve reuniões com o embaixador americano, contatos com outros países e articulações para abrir um painel na OMC caso necessário. O Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços já têm planos prontos para a retaliação, mas a palavra de ordem é negociar antes de escalar. No Congresso, a reação também foi firme. Praticamente todos os partidos assinaram notas de repúdio à medida de Trump. Isso gerou acusações diretas. Governistas afirmam que Bolsonaro e seus aliados atuaram para incentivar Trump a aplicar as tarifas. Nomes como Jacques Wagner afirmaram publicamente que Eduardo Bolsonaro teria feito lobby nos Estados Unidos pedindo a retaliação contra o Brasil. A oposição, por outro lado, culpa Lula. Diz que a política externa do governo provocou o isolamento do Brasil e o desgaste com os Estados Unidos.
Apesar desse embate político, na prática houve consenso em defender os exportadores e buscar soluções diplomáticas. A Comissão das Relações Exteriores já se mobilizou para enviar representantes a Washington e há clima para aprovar novas medidas de apoio às empresas afetadas. E quais são os impactos econômicos e cenários futuros? Se as tarifas de 50% realmente entrarem em vigor, os impactos econômicos para o Brasil podem ser bastante sérios, como a queda de 25% nas exportações para os Estados Unidos, redução de até 0,3 ponto percentual no PIB anual, pressão no dólar, que já rompeu a 5,50 centavos, aumento da inflação e redução de investimentos americanos no Brasil. O Brasil terá de buscar alternativas, como mercados na Europa, Ásia, BRICS, mas para produtos como jatos da Embraer, isso não é tão simples. Os Estados Unidos são insubstituíveis em alguns segmentos. Do lado americano, também há pressão. Empresas e consumidores dos Estados Unidos devem sentir o aumento de preços e escassez de produtos brasileiros. Isso abre espaço para negociação. Até 1º de agosto, as conversas diplomáticas devem se intensificar. Em resumo, o tarifaço de julho de 2025 é mais que uma medida comercial, é um teste político para as relações entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil já mostrou que tem mecanismos para reagir, mas prefere o diálogo. Resta saber se até o prazo final um acordo será possível ou se caminharemos para um conflito mais prolongado que prejudicará os dois lados. E você, o que acha? Retaliação já ou paciência para negociar? Nós seguiremos acompanhando os desdobramentos. Fique ligado nos próximos programas do Entre Linhas e eu te espero no próximo episódio. Até lá!